Isaac, meu amado, a paz do Senhor, seja muito bem-vindo. Eu gostaria que você já fizesse as suas considerações iniciais aí para o pessoal que já está nos acompanhando. A paz do Senhor, meus queridos irmãos, meu nobre amigo, companheiro, pastor Alixson Carlos, e todos os irmãos que estão aí ligados nessa live, que Deus em Cristo abençoe cada um de vocês poderosamente, viu? Para mim é uma grande honra, uma grande alegria, me sinto honrado poder partilhar desse momento convosco e tendo em vista que essas lives têm sido uma bênção para todos aqueles que têm acompanhado. Os homens que têm passado aqui nessas lives, irmãos, são homens de experiência, homens de Deus, e nós temos aprendido muito. Quero parabenizá-lo pela sua iniciativa de abençoar outras vidas, outros jovens, outras moças que querem ingressar nesse chamado tão lindo que é a vocação de pregar o Evangelho. Que Deus abençoe, meu amigo. Amém, Isaac. Eu que louvo a Deus pela sua vida, Isaac, pela sua disponibilidade. E quando eu comecei a convidar as pessoas, na verdade, surgiu tipo de maneira despretensiosa. Eu disse, rapaz, eu vou fazer uma live aqui. Deus, eu queria fazer, tá todo mundo fazendo live. Me dá algo assim para me fazer, mas eu queria que fosse algo produtivo, sabe, Isaac? Aí eu tenho um livro aqui, que inclusive, do pastor Josué Gonçalves. E ele fala sobre alguns erros. Aí eu peguei um livro de pastor Ciro Cibordi, aí fui juntando o material que eu tenho aqui em casa. Disse, rapaz, eu vou falar sobre erros que pregadores não devem cometer. Aí desde o começo, Isaac, que eu explico que o nosso intuito não é arrotar superioridade, nem mostrar que a gente é melhor do que ninguém. Pelo contrário, é expor nossas experiências. Eu já cometi meus erros, e o meu intuito é abençoar as pessoas para que os jovens, apesar de eu me considerar jovem pregador, mas daqueles que estão iniciando, como você falou, de não cometer os erros que eu cometi. Aí isso foi se aprofundando, eu estou pensando em preparar um seminário depois, para a gente ficar dando nas igrejas. Vou precisar dos meus amigos, inclusive já estou falando aqui com você, vou precisar sim para determinada matéria ou determinada pauta, chamar meus amigos para compartilhar também desse projeto. Aí surgiu. Aí eu fui convidando, aí automaticamente me lembrei também dos meus amigos, você, Fábio, Elton, pastor Josenildo vai participar com a gente também, mais para frente. Aí foi surgindo, o pessoal foi gostando e tá aí. Estamos fazendo essas lives. E cada uma subordinada ao tema erros que pregadores não podem cometer, mas sempre tendo um subtema. E quando eu vi, Isaac, o seu livro, eu vi que você escreveu o livro, eu curti lá no seu Instagram, e eu sempre vejo você comprando livros. Eu digo, poxa, fui na sua casa, você me mostrou sua biblioteca, eu digo, cara, tem muito pastor que não tem a biblioteca que Isaac tem. Aí quando eu vi o tema, né, que eu vou separando por tema, apesar de eu ser que o pastor Robson tem uma biblioteca ótima, pastor Josenildo também, mas eu digo, rapaz, Isaac, aí não gostar de ler, eu vejo que Isaac lê, Isaac sempre tem um conteúdo que eu já vi você pregando, Isaac sempre posta nos seus status coisas que nos edificam. Cara, eu vou chamar Isaac. Aí entrei em contato com você disse, Alix, estou às ordens. Aí hoje a gente vai falar sobre isso, Isaac. Não gostar de ler. Por quê? Tem muito pregador que gosta muito de assistir, que não tem nada de errado, mas não gosta de ler. E geralmente quando a gente lê, a gente traz uma bagagem com mais conteúdo do que quando a gente só assiste. Aí eu disse, rapaz, eu vou chamar Isaac para a gente falar sobre esse tema. Aí eu já gostaria, Isaac, que você ficasse à vontade. A live é sua e vamos conversar um pouco aqui. Amém, meu querido companheiro. Prossiga, viu? Você tem sido bênção para muita gente. Amém. Prossiga com seus projetos. Creio que grandes coisas ainda estão por vir na sua vida. Meu Amém, querido companheiro Alixson, a temática que você nos enviou, e eu quero agradecer pela oportunidade e também a antecedência que você nos enviou a temática. Amém. Quando você nos enviou, a primeira coisa que veio em mente foi readequar um sermão que eu ministrei no ano de 2017 numa escola bíblica de obreiros em Catolé do Rocha, que o tema lá era exatamente afiando a ferramenta. Perfeito. E eu ministrei naquela oportunidade um sermão exatamente sobre a importância do obreiro seguir
sempre afiando a sua ferramenta no que diz respeito à sua vida intelectual, né? Ao conhecimento. Nós temos que entender que nós, como pregadores, temos algumas repartições em nossa vida, e uma delas é a intelectualidade, né? Perfeito. O intelecto do pregador, ele é fundamental para ele ser bem-sucedido na sua trajetória. Mas eu quero tomar um texto como base, ok? A título de introdução, que está no livro do profeta Daniel. Perfeito. Capítulo de número 9. Daniel 9. Isso. Daniel capítulo 9, vamos ler do versículo 1 ao versículo 3. E eu tenho, quando sempre que eu posso, eu entro nas lives aí, e eu vejo que os temas são muito sugestivos e são confrontadores. E eu não tenho dúvida que o de hoje também vai ser. E nós Amém. seremos bastante confrontados. Inclusive eu, quando estava preparando o que escrevi aqui, readequando um sermão que eu já tinha para essa live, fui muito confrontado por isso. E o tema de hoje vai nos confrontar, porque esse tema tem me inquietado muito, sabe, Alixson? Perfeito. Para os pregadores que estão surgindo agora novos, e não pode fugir daquilo que nós vamos comentar um pouco nessa manhã, ok? Perfeito, Isaac. Daniel Ok. capítulo 9, versículo 1, 2 e 3 nos diz assim: No ano primeiro de Dario, filho de Assuero, da nação dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus, no ano primeiro do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos que falou o Senhor ao profeta Jeremias, em que havia de acabar as assolações de Jerusalém, eram de 70 anos. E eu dirigi meu rosto ao Senhor Deus para buscá-lo com oração, rogos, jejum e pano de saco e cinza. Amém. Aleluia. Texto forte, viu? Ali, assim, esse texto, é lógico que a gente não vai abordá-lo aqui, fazer uma explanação dele, porque eu tomei esse texto apenas a título de introdução Perfeito. para o que vem em seguida, ok? Aqui esse texto está falando exatamente das 70 semanas proféticas escatológicas, né? Mas eu acho algumas coisas interessantes aqui que são importantes a título de introdução para a nossa fala. Perfeito. Aqui o texto diz que Daniel, no primeiro ano do rei Dario, entendeu pelos livros que a profecia que o Senhor dera a Jeremias, a palavra que o Senhor dera a Jeremias, acerca do cativeiro babilônico, era de 70 anos. Né? No versículo 2, a Bíblia Sagrada diz que Daniel, ele buscou a face do Senhor com oração, jejum e panos de saco e cinza. O texto é enfático, Alixson, em dizer que Daniel, ele chegou a uma conclusão sobre qual era o período determinado do cativeiro, buscando nos livros. Perfeito. Está escrito: eu entendi pelos livros. Nós sabemos que Daniel era um dos homens mais sábios da Bíblia. Isso todos nós já ouvimos e sabemos que foi um dos homens mais sábios da Bíblia. Tanto é que lá em Ezequiel 28, versículo 2, o profeta está profetizando para o rei de Tiro, que nós entendemos ali que simbolicamente é o próprio Lúcifer, Satanás. E no versículo 2 do capítulo 28, o Senhor Deus, na boca do profeta Ezequiel, vai dizer o seguinte: eis que tu és mais sábio do que Daniel. Nenhum segredo se oculta. Veja bem, Deus está dizendo que simbolicamente Lúcifer é mais sábio do que Daniel. Isso implica dizer que Daniel era um dos homens mais sábios, ok? Da Bíblia. Ok. Agora, essa sabedoria de Daniel, que ele chegasse a ser sábio, ele passou por um processo. Nós conhecemos, o processo é descrito em todo o livro do profeta Daniel,
Mas nesse Isso. texto há três princípios básicos, ok? A título de introdução para nós entrarmos na fala. Há três Certo. princípios básicos para a nossa vida, né? Como pregador. Eu vou abordar só um deles. Primeiro, Daniel entendeu pelos livros. E o texto sagrado está no plural. No plural. Não está no singular. Não Perfeito. é entendeu pelo o livro. Ele entendeu pelos livros. Aleluia. Isso implica dizer que a sua pesquisa para entender a profecia dos 70 anos foi acurada. Foi uma pesquisa exaustiva que incluía outros livros para que eles chegassem a uma conclusão. Então, Aleluia. Daniel chegou à conclusão usando vários livros para interpretar o tempo desta profecia. Depois que ele entendeu isso, segue mais dois princípios. Está no versículo de número 3. Daniel se dirigiu o seu rosto para buscar o Senhor com oração, com jejum e panos de saco e cinza. Então, o estudo, a primeira aplicação que nós temos aqui, que o estudo das Escrituras, ele deve ser acompanhado de oração e de jejum. Perfeito. Okay? O estudo das Escrituras, porque senão ele vai se tornar ali um estudo natural. Um estudo natural. Se nós estudarmos por estudarmos, sem buscar a Deus em oração, em jejum, ou seja, sem uma vida piedosa, esse estudo não vai passar além de um estudo acadêmico, simples, natural, sem nenhuma espiritualidade. Porém, nós aprendemos esse princípio com Daniel. Ele buscou nos livros o entendimento da profecia e ele orou em seguida e ele jejuou. A recomendação bíblica em 1 Pedro, 2 Pedro, capítulo 3, versículo 18, Pedro diz: antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós sabemos que a graça, ok, e o conhecimento devem andar juntos. Não pode andar separado. Se andar separado, dá errado. Então, esses três princípios eu vejo aqui nesse texto. O estudo das Escrituras e a vida piedosa do pregador. Oração Aleluia. E jejum. Isso não pode faltar. Crescer na graça e no conhecimento. Mas o princípio que eu quero falar não é sobre oração nem sobre jejum, que a nossa temática é sobre os livros. E é isso que eu quero pegar. Daniel entendeu pelos livros. Né? Aleluia. O primeiro ponto que eu quero destacar aqui é a importância dos livros na nossa vida, na vida do pregador. Livro, nós sabemos que para quem lê, né, é sinônimo de conhecimento, de informação, de sabedoria. Tudo que está ligado à área de conhecimento se trata de livros. A importância dos livros na vida do pregador. Perfeito. Em 2 Timóteo, capítulo 4, vamos lá, vamos ficar com isso fixado aí, a turma que está aí. Entendi pelos livros, não foi por outra coisa. Eu entendi as Escrituras pelos livros. Foi por aí que Daniel entendeu, ok? Em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 13, Paulo diz assim: quando vieres, trazes a capa que deixei em Troade, na casa de Carpo, e os livros, principalmente os pergaminhos. Veja bem, irmão, o contexto de Paulo ali, para eles ter essa preocupação de olho nu, assim, a gente lendo, a gente diz, mas que preocupação essa de Paulo? Paulo está preso ali. Isso. Paulo está em uma masmorra fétida, ok? Fria. Ok. Perfeito. E Paulo está prestes a ser executado. Verdade. Mas Paulo está com uma preocupação. A preocupação de Paulo não era quando ele ia sair da prisão. A preocupação de Paulo é uma recomendação da seguinte: quando vieres me visitar, traze a capa, porque o inverno está chegando, para mim se cobrir, para mim se aquecer, e traze os livros, principalmente os pergaminhos. Veja bem, Paulo está prestes a ser executado, mas sua preocupação é continuar lendo, é continuar se dedicando, é continuar cuidando da sua vida, do seu intelecto, é continuar produzindo conhecimento, mesmo Aleluia. preso. A preocupação de Paulo
é em ler, é em estudar. Mesmo preso, é possível, Alixson, a gente sempre ter essa preocupação com os livros. Eu sempre digo, quando a gente estiver mais preocupado com os livros do que com a comida, a nossa vida será uma vida de intelecto. Quando a gente estiver mais preocupado com os livros do que com as nossas gravatas esbeltas, do que com os nossos paletós maravilhosos, os nossos sermões vão melhorar muito. Aleluia. A preocupação de Paulo era em continuar lendo mesmo preso. Lá na frente a gente vai voltar nesse texto de novo, mas vamos lá. A Bíblia é um livro de livros, ok? A Bíblia tem 66 livros. A Bíblia tem 66 livros, nós sabemos disso. 39 livros no Antigo Testamento, 27 livros no Novo Testamento. Então a Bíblia é uma biblioteca. Se você pesquisar a raiz da palavra Bíblia, vai dar a mesma coisa, vai dar biblioteca. Ok? Isso. Okay. E essa biblioteca, ela fala de pelo menos 20 livros, outros livros, além dos 66 que está dentro dela. Isso. Eu separei 6 aqui. 6. Só para nós termos a importância do livro na nossa vida. A Bíblia fala, por exemplo... A Bíblia é uma junção de livros, não é verdade? Mas ela ainda dá ênfase a outros livros para falar da importância do livro. Sim, é verdade. Perfeito, vai, continue. Gostei. Então, a Bíblia fala do livro da vida, né? Está no Apocalipse 20, versículo 12. A Bíblia fala do livro das obras, Apocalipse 20, versículo 13. A Bíblia fala do livro dos nossos dias, os nossos dias estão contados e estão escritos num livro, Salmo 139, verso 16. A Bíblia fala do livro das lágrimas, Salmo 56, versículo 8. Tu não recolhe as nossas lágrimas no odre? Não estão, porventura, elas escritas no teu livro? O livro das lágrimas. Show! Quinto, o livro do memorial, Malaquias 3:16. Há um memorial, um livro escrito das memórias de tudo. Aleluia! Céu. E o sexto livro, né, que são, não vou citar mais, eu quero citar apenas 6, são aproximadamente 20, o livro da lei, que é o mais importante. Está lá em Josué 1:8, que Deus disse a Josué, medita neste livro de dia e de noite, para fazer prosperar o teu caminho. Então, a Bíblia é um livro de livros e o livro deve ser levado muito em consideração na vida do pregador. Então, a importância do pregador ter uma biblioteca, de ter livros, eu fiz aqui algumas anotações, é fundamental na vida de um pregador, ok? Todo o conteúdo, inclusive, isso é tão importante, que todo conteúdo que comecei a falar desde o início até concluir isso aqui, foi extraído de uma biblioteca, da minha biblioteca. Aleluia! A biblioteca é tão fundamental que quando você me deu o tema, eu só fiz readequar a mensagem que eu já tinha aqui e fiz uma pesquisa curada dentro da minha própria biblioteca. Então, a biblioteca é fundamental. Todo o conteúdo que comecei a falar do início até o fim, aqui, foi pesquisado dentro dessa biblioteca. Ok? Então, a biblioteca, pelo menos para mim, é fundamental. E devia ser para todo pregador, tá? Infelizmente, Alix, há companheiros que a sua biblioteca é sofrível. Certo? Infelizmente. Certo. Lógico que isso tem as suas compreensões dentro das possibilidades de cada um para adquirir, mas eu trato da seguinte maneira. Aquilo que não é prioridade na nossa vida, a gente não dá atenção. Verdade, Isaac. Ok? Aquilo que não é prioridade, a gente não dá atenção. Quando os livros não são prioridade na nossa vida, com certeza isso não é prioridade. Ok? Para ele. Por exemplo, eu geralmente quando vou visitar um companheiro, um pregador ou um pastor, geralmente eu gosto de ir na sua biblioteca. Mas não é para ficar... É para exatamente ver no que eu preciso ter em casa. No que eu preciso melhorar. Eu gosto de dicas de outros companheiros e às vezes a gente fica frustrado. Porque às vezes nós encontramos lá uma Bíblia, 2 Bíblias, no máximo 4 livros, e a gente pensa logo que, não, esse camarada aí só pode ser um crânio.
ele é um gênio, porque ele não recorre a outros escritos, ok? E como eu falei anteriormente, às vezes o nosso guarda-roupa está cheio de paletó, cheio de gravata, mas a nossa biblioteca é lamentável. Eu considero isso, Alix, uma grande displicência, ok? Perfeito. A biblioteca é algo fundamental para o pregador pesquisar e montar os seus sermões e assim seguir na sua caminhada. Vamos lá. E nós não podemos, Alix, entender, veja bem, você vai entender, os irmãos vão entender meu raciocínio. Nós não entendemos, nós não conseguimos enxergar um trabalhador sem a sua ferramenta de trabalho. Perfeito. Ok? É impossível a gente enxergar um médico, ok? Se ele for especialista em cirurgião, sem um bisturi para o seu trabalho. É impossível a gente enxergar um pedreiro sem lembrar da colher, da pá e da enxada. Né? Da mesma forma, eu enxergo a vida do pregador. É impossível ele ser um bom pregador sem ferramenta de trabalho. E ferramenta de trabalho, lógico que a Bíblia está acima de todas elas. Mas, na vida do pregador, os livros são ferramentas fundamentais para que ele seja bem-sucedido na sua caminhada. Ok? Aleluia. Vamos lá. Ao próximo ponto. Isso aqui é um pouco que a turma aí vai entrar aí comentando. Isaac, Alixson, teve só uma pergunta aqui. A irmã Campelo, Priscila, disse assim: quais livros seriam fundamentais para quem está começando a se desenvolver na palavra? Primeiramente a Bíblia, como você falou, né? Sim. Inclusive, Alixson, eu ia fazer isso no início, mas quando eu concluir eu faço. Eu separei aqui uns livros para indicar para a turma dentro dessa temática. Okay? É porque, Isaac, assim, às vezes eu não faço a pergunta porque eu não quero atrapalhar o convidado. Mas, gente, a live fica salva. A live vai ficar salva. Vocês vão colocar a pergunta de vocês. Eu tenho uma garrafinha dessa também, vê se sabe. Mesma cor, mesmo jeito. Aí vocês vão colocar... Eu vou marcar Isaac, eu sempre marco o convidado na live salva. Aí vocês fazem as suas perguntas que eu e Isaac, na medida do possível, vai estar respondendo a vocês, tá bom? Para não atrapalhar a aula. Pronto, Isaac, pode continuar. Vamos lá. Então, o livro é fundamental, a biblioteca é fundamental. Já entendemos isso. Não entendemos um médico cirurgião sem o bisturi na mão, não entendemos um pedreiro sem pá, sem enxada e sem colher. Da mesma forma, é um pregador. Nós não entendemos um pregador que ele não gosta de estudar, que ele não gosta de ler, que ele não tem livro para se debustrar nele e buscar conhecimento. Mas vamos lá, o próximo tópico. Eu acredito que os irmãos que estão aqui na live, eu particularmente, vou fazer 3 anos de fé, eu me considero um novo convertido e também um jovem pregador. Ainda vai completar 10 anos que nós pregamos o Evangelho. Mas eu, quando cheguei na igreja, ainda escutei muito do tipo assim: a letra mata. Já escutei também, Isaac. Eu acredito que muita gente ouviu, a letra mata, né? Toma esse texto lá de 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 6, né? Quando Paulo fala lá que a letra mata, mas o espírito vivifica. E por muito tempo, algumas pessoas, vamos dizer assim, que não tinham acesso a esse tipo de conhecimento ou não interpretavam corretamente o que o texto bíblico dizia, geralmente usava esse termo, esse jargão, a letra mata, para exatamente ser uma desculpa do não aprofundamento nas escrituras. Né? Perfeito. E muita gente cresceu ao longo dos anos com esse jargão na mente, a letra mata, como uma desculpa de não buscar conhecimento. E, na verdade, algumas pessoas foram ficando enferrujadas porque esse jargão entrou na mente, a letra mata, sem saber o que o texto quer dizer. Lá Perfeito. em 2 Coríntios, Alix, capítulo 3, versículo 6, na verdade, o contexto que Paulo está usando ali não é uma desculpa para nós não se dedicar ao estudo minucioso da Escritura. Pelo contrário, aquele texto ali, o contexto dele, dessa passagem, é um contraste entre a antiga aliança, ok? A antiga aliança da lei, da letra, isso, e a nova aliança. A antiga aliança da lei, da letra, né, que a letra ali é lei, conduzia à morte. E o objetivo da lei era exatamente mostrar ao judeu que ele era impotente
Olha só. Ele era impotente para salvar a si mesmo. E que ele era um pecador, estava condenado, debaixo da justa e santa vontade de Deus, e que ele não tinha recursos algum para quitar a sua dívida diante de Deus. Então, Perfeito. meus irmãos, a letra mata, esse jargão, a letra mata, tira da sua cabeça, não é letra de você buscar conhecimento. Não é a letra de você se aprofundar nas escrituras, não. É a letra da lei, da antiga aliança. Então, pelo contrário, a letra do conhecimento das escrituras, o conhecimento minucioso das escrituras é importantíssimo. Tanto é que a Bíblia compara a luz com conhecimento. Pedro fala disso. Aleluia. O conhecimento é luz. Quando você não tem conhecimento, você ainda está nas trevas. Mas quando você tem conhecimento, você está e vê a luz. Então, Aleluia. essa letra aqui não é a letra do não buscar conhecimento. Então, continue buscando, continue se demonstrando no conhecimento das Escrituras. Mas vamos lá. O próximo ponto aqui, Alex, tem um ponto aqui que domingo o pastor Adriano até tocou nele, e eu quero trazer um pouco de luz também nesse Perfeito. conteúdo. Que tem pessoas, ele falou domingo sobre a diferenciação entre informação e conhecimento. E conhecimento. Perfeito. E conhecimento. E são coisas totalmente distintas, ok? Informação e conhecimento. Informação e conhecimento, Alex, estão conectados, ok? Estão conectados, mas não são a mesma coisa. Não são a mesma coisa. Estão dentro do mesmo ramo, mas não são a mesma coisa. Nós não podemos confundir informação e conhecimento. A informação é a base de dados, ok? É aquilo que a gente coleta para construir o conhecimento. Vamos lá, vou repetir. A informação é a base de dados. É aquilo que a gente coleta para construir determinado conhecimento, ok? A informação, ela é cumulativa. É só um cúmulo de informação. Junta, é igual você está colocando uma coisa dentro de uma caixa. Ela é cumulativa. Perfeito. O conhecimento é seletivo. Ele seleciona o que ele quer conhecer. Ou seja, o conhecimento é seletivo. Ok? O conhecimento é aquilo que se torna nosso. Propriedade minha. Isso é conhecimento. O conhecimento, ele só se torna conhecimento quando se torna meu. Propriedade minha. É aquilo que, quando processado, ok? Na nossa conexão, processado, como informação. O conhecimento começa com informação, mas não é informação. Quando processado como informação, passa a pertencer ao meu uso intelectual. Aí, a partir desse uso intelectual, esse uso vai se tornar numa prática. Aleluia. Isso é conhecimento. E esse conhecimento faz com que você maneje bem e com propriedade aquilo que você vai falar. Perfeito. Isso é conhecimento. Então, aleluia. A informação está ligada a acúmulo de dados. O conhecimento, Alix, está ligado à nossa vivência e prática. Ok? Vou repetir que eu vou fazer uma aplicação aqui que vai arrochar um pouco. Vamos lá. Vai. A informação é cumulativa. Essa informação só vira conhecimento quando vira prática. Aleluia. Uso intelectual meu. Conhecimento só vira a prática da nossa vivência. Ok? Então, como a informação ela é uso de dados, eu posso ter informações sobre algo sem conhecê-lo. Perfeito. Eu posso, por exemplo, eu posso ter informações sobre alguma pessoa sem saber nem quem ele é, sem conhecê-lo. Porque uma coisa, Alixson, é eu informar onde tu mora. Outra coisa é eu te conhecer. Uma coisa é alguém informar o endereço de alguém. Outra coisa é conhecê-lo. Aleluia. Então, a aplicação que eu faço aqui, informação e conhecimento são distintos. Eu posso ter informações sobre quem é Jesus. Mas, ao mesmo tempo, eu não posso conhecê-lo. Diga aí. Perfeito. Ter informação sobre Jesus não é a mesma coisa que conhecê-lo. Aleluia. É por isso que lá em Oséias capítulo 6, versículo 3,
Oséias diz: prossigamos em conhecer ao Senhor Jesus. Então, o conhecimento está ligado à vida prática. Nós vivemos uma geração muito bem informada sobre Jesus. Mas eu costumo dizer, com pouco conhecimento dele. Informação é saber dados de alguém. Conhecimento é viver na prática. Ok? Então, conhecimento e informação são coisas distintas. Eu posso informar o endereço, a vida, o nome, as características. Eu posso dizer tudo sobre Jesus, ou sobre qualquer pessoa. Mas o conhecimento é prática. Eu posso falar sobre amor, isso é informação. Mas ele só se tornará conhecimento na minha vida quando eu viver o amor. Aleluia. Eu posso falar sobre perdão. Eu acumulei informação sobre perdão. E posso, no púlpito, pregar sobre sermão, meu amigo, com uma autoridade tremenda. Só que aquelas informações só se tornarão conhecimento na minha vida quando eu colocar em vivência, em prática, quando aquelas informações habitarem em mim na prática, será conhecimento. Ok? Isaac, vamos lá. Você está falando sobre informação e conhecimento. Eu me lembrei do texto de Lucas 10, 25, quando o doutor da lei pergunta a Jesus o que ele poderia fazer para herdar a vida eterna. Jesus perguntou como ele lia e como ele entendia, né? Aí ele vai explicar: amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, alma, entendimento e tal. Jesus disse assim: fazer isso e viver. Ou seja, você tem muita informação e pouco conhecimento. Top, Alex. Completou. Vou anotar aqui, viu? Para acrescentar. Diz a passagem de novo, Alex. Lucas 10, a partir do 25. A passagem do doutor da lei, que vai falar mais na frente, vai culminar na parábola do bom samaritano. Pronto, já acrescentei nesse tópico aqui, viu? Exatamente. Amém. Então a gente tem que ter esse cuidado, meus irmãos. Os pregadores que estão conectados conosco, a gente tem que ter cuidado com isso. Informação é saber sobre alguém. Conhecimento é viver aquilo Aleluia. que nós informamos. Vamos lá. Conhecimento e informação são coisas distintas. O reverendo pastor Napoleão Falcão, ele disse uma frase que eu concordo com ele. Ok? Perfeito. As mensagens são herdadas, número 1, são pesquisadas e são reveladas. Alex, quando estiver faltando uns 10 minutos aí, tu me informa, viu? Porque senão... Fala. Ok? Então, o reverendo disse que as mensagens são herdadas, pesquisadas e reveladas. Perfeito. Eu entendo que esses 3 aspectos das mensagens exigem de nós o estudo. Não tem como. Exige de nós o estudo. Não tem como alguém falar daquilo que não estudou. É impossível. Aí alguém vai lá para João capítulo 16, se não me falha a memória, me lembra aí, que alguém diz assim: o Espírito Santo fará lembrar. Ok, eu creio. Mas ele só lembra daquilo que você estudou. Aleluia, perfeito. Ele só lembra daquilo que você pesquisou. Ele só lembra daquilo que você dedicou tempo a estudar. Como é que o Espírito Santo vai lembrar uma coisa que você nunca leu? Aí só se for uma operação sobrenatural do Espírito Santo, aí é um outro assunto. Isso. Mas eu estou dizendo a você que no púlpito Deus lembra aquilo que você um dia já estudou, já leu, ou já pesquisou. E Deus vai lembrando e você vai acrescentando na mensagem e vai juntando e a igreja vai sendo edificada com esse conteúdo. Então o Espírito Santo só faz lembrar quando você estuda. Ok? Vamos lá. Então vamos para mais um tópico aqui. Considerações sobre a dedicação do pregador ao estudo das Escrituras. Ok? Ou a biblioteca, aos livros. Vamos lá. Número 1. Primeira consideração. É impossível, Alixson, ser um bom pregador sem ser um bom estudioso das Escrituras. Aleluia. É impossível. É impossível você ser um bom pregador sem ser um bom leitor, sem ser um bom estudioso. Ok? Quem não gosta de ler, aqui eu vou acrescentar uma frase do reverendo Hernando Gia Lopes. Ele diz em seu livro sobre pregação expositiva: quem não gosta de ler e estudar precisa rever urgentemente a sua vocação. Perfeito.
Vou repetir o que o reverendo disse. Quem disse foi ele, irmãos. Ele tem propriedade, tu fala disso, ele tem uma gama de conhecimento. Quem não gosta de ler e estudar deve urgentemente rever o seu conceito de sua vocação. Né? E em seu livro sobre pregação expositiva, ele diz que é impossível você pregar expositivamente, e eu vou mais além, é impossível pregar de qualquer maneira sem estudar. É verdade. Perfeito. Então, a gente que prega, pastores, e aqui tem líder de departamento, tem pastores, acredito, por aí, na live conosco. Você que ministra culto de doutrina, de ensino, você que prega, se você não estudar a sua mensagem, meu irmão, não vai ter sabor. Você precisa estudar seriamente. Então é impossível eu ser um bom pregador, um bom expositor, sem estudar a Bíblia. Né? Paulo, você citou isso no início da live, orientou seu filho na fé Timóteo, em 2 Timóteo 4,13, a persistir em ler. Verdade. Paulo diz, meu filho Timóteo, persista em ler. 2 Timóteo 4,13. A palavra persistir, ali, no grego, persistir dá a ideia de algo insistente, algo minucioso, dá a ideia de entregar-se sem reserva. Aleluia! Persistir ali, Paulo está dizendo, meu filho Timóteo, se entregue sem reservas ao estudo do conteúdo bíblico, para que você vá bem, para que você maneje bem a palavra da verdade. Então, precisamos persistir, se entregar sem reservas ao estudo das Escrituras. Ok? Há uma recomendação, eu já citei. Pode você passar por outro ponto, você mandou eu falar? 10 minutos. Certo. Há uma recomendação de Josué, capítulo 1, versículo 8, Deus diz a Josué, diz o seguinte, olha, Josué, medita neste livro, de dia e de noite. Aleluia. Ou seja, persista em ler insistentemente. Você deve debruçar tempo a isso, né? Infelizmente, Alix, há pregadores que não dedicam tempo ao estudo do conteúdo, e ontem foi falado sobre isso na live com o Alisson, peguei um pedaço, e que esse pregador não tem outro tipo de mensagem. Perfeito. E todo pregador, isso aqui não é exceção não, ok? Todo pregador passa por essa fase. E se ele não se dedicar, ele vai ficar nessa fase para sempre. Qual é a fase? A fase de uma única mensagem. É verdade. Todos nós passamos por isso. Porque ninguém já começa a pregar com todos os conhecimentos das doutrinas bíblicas. Isso. Eu, no início da minha fé, tinha dificuldade de pregar sobre a crucificação, tinha dificuldade de pregar sobre arrebatamento de igreja. Geralmente, no início da fé, do nosso contexto pentecostal, isso, a mensagem é Deus vai realizar teus sonhos, o Deus do impossível vai acontecer, vai vir vitória, vai vir milagre. É ou não é? É verdade. É verdade. Porque ainda o processo de conhecimento não está formatizado dentro da sua cabeça. Então ele vai ter só um tipo de mensagem. E eu conheço pregadores ainda hoje, por falta de dedicação ao estudo, à leitura, que só tem uma mensagem. Infelizmente. Por quê? Por falta de dedicação. Por exemplo, Alixson, tem pregador que se ele ler um texto sobre santificação, ele vai pregar sobre vitória. É verdade. Porque a mente dele só tem aquele tipo de conteúdo. Ele não absorveu outras coisas, ele não se dedicou a outro tipo de conteúdo. Se ele ler, por exemplo, vocês falaram ontem sobre o pregador chamar o coordenador do evento, convidar um pregador e dar um tema a ele chegar e falar outra coisa. Já aconteceu muito comigo aqui em Santa Cruz. Aconteceu, a gente coordena departamento aqui já há algum tempo, alguns departamentos, a gente traz pregadores Exatamente. Isso. Já trouxe pregador em evento de missões e o cara chegar aqui e querer fazer um congresso de avivamento. Entendeu? Que na verdade o trabalho é sobre conscientização missionária. Mas eu entendo, é exatamente a falta de conteúdo que aquele pregador não tem naquela área. Então a gente deve, para adquirir isso, estudar, ler, persistir. Aleluia. Estudar, ok? Segunda consideração. O estudo das Escrituras deve ser minucioso ali. Minucioso. O que é um estudo minucioso? Devemos dedicar o estudo, busca de conhecimento. O estudo minucioso envolve contexto histórico, contexto político, contexto social, contexto religioso, contexto monárquico e por aí vai.
Por aí vai. Esse contexto minucioso, lá em Isaías 28, versículo 10 e 13, Deus diz, olha, a minha palavra será mandamento sobre mandamento, regras e mais regras. Um pouquinho aqui, um pouquinho ali. O que é isso? É um estudo minucioso. Porque, às vezes, em um texto, não tem como eu adequar tudo. Eu preciso recorrer a um pouquinho de Êxodo, a um pouquinho e vai juntando, daí a pouco você fez um sermão maravilhoso para a glória de Deus. Mas isso vai exigir de você dedicação ao estudo. Terceiro, o pregador precisa estudar também, Alix, outras literaturas. Perfeito. Além das literaturas cristãs. Às vezes a gente se preocupa muito, e isso é importante. Eu não estou dizendo aqui, colocando de lado a leitura da Escritura, a leitura da literatura cristã. Eu estou dizendo aqui é que vai ter mensagem que você vai ser exigido a conhecer um pouquinho de história, um pouquinho de filosofia, um pouquinho de Sócrates, um pouquinho de Einstein, né? Um pouquinho de ciência, um pouquinho de cada coisa. Vai ter mensagens que vai exigir isso de você. Então é importante esse terceiro aconselhamento aqui, o pregador sempre estudar outras literaturas além da cristã. Ok? Amém. Quarto, o pregador precisa ter segurança, domínio sobre o assunto que ele vai expor. E para isso, também, tudo que eu estou falando aqui vai exigir dele, Alisson, o estudo, a leitura, o conteúdo. Para ele ter domínio de um conteúdo, é inevitável. Ele vai ter que estudar, dedicar tempo à leitura. O Dr. John Stott, em seu livro Entre Dois Mundos, ele fala que o sermão é a união entre dois mundos, né? Do ouvinte contemporâneo e do texto antigo. E ele afirma que se você não unir esses dois mundos, você não pregou, né? João Calvino também diz que pregação é explicação da Escritura. Se você não explicar a Escritura, você também não pregou. Mas eu só posso explicar a Escritura se eu estudar, se eu ler, se eu pesquisar. Vamos lá. Quinto, o pregador deve saber administrar bem o seu tempo diário. Aleluia. Se ele não souber administrar, se o tempo dele for um caos, for uma bagunça, se ele não souber administrar o tempo dele diário, Alixson, ele vai estar comprometido para as leituras, para a dedicação ao estudo. E lá vai. Ele não pode perder tempo com o que não lhe acrescenta conhecimento. Perfeito. Aquilo que não acrescenta conhecimento em nossa vida, Alixson, é perda de tempo. Tudo, eu dizia ontem a um jovem caminhando com ele, um jovem pregador daqui da nossa cidade, que ele evitasse tudo que não acrescentasse nada na vida dele. Aleluia. O que não vai acrescentar conhecimento na vida de ninguém serve. Então não perca tempo, pregadores, com aquilo que não lhe acrescenta conhecimento. Ok? Você precisa organizar o seu tempo, a sua diária, a leitura diária, ok? Em seu livro sobre a sua biografia, Jonathan Edwards, ele diz o seguinte: enquanto outros andavam a cavalo e se divertia, eu lia a minha Bíblia 13 horas por dia. Aleluia. Jonathan Edwards diz: enquanto outros andavam a cavalo e se divertia, eu lia a minha Bíblia 13 horas por dia. Você precisa organizar o seu tempo diário. A pergunta é: como nós temos administrado o nosso tempo acerca da leitura? Como nós temos administrado o tempo nessa pandemia que estamos tendo mais tempo no isolamento social? A pergunta é: quantos livros, como ministro da palavra, eu li nessa pandemia? Quanto tempo eu dediquei à leitura da Bíblia? Aleluia. Quantos novos sermões foram feitos nesses 4 meses? Que estamos praticamente sem viajar, só nas lives. Eu botei uma frase no Instagram, uma foto minha, acho que foi domingo, que diz assim: quando a oportunidade chegará, será tarde demais para se preparar. Quando a oportunidade chegar, será tarde demais para se preparar. Eu aprendi desde cedo, Alixo, que propósito e preparo andam juntos. Aleluia. Chamada
e preparo andam juntos. Pregador e preparo andam juntos. É a perfeição. Quando você anda com um propósito e com um preparo, quando chegar a oportunidade, meu irmão, não tem como dar erro. Deus vai Aleluia. ser glorificado em nossa vida. Glórias a Deus. E eu sempre Glória a digo, Deus. nunca se apresse para, vamos dizer assim, colocar entre aspas, as grandes oportunidades. Se preocupe em se preparar. Porque quando ela chegar, você vai ter, como diz aqui no nosso interior, pano para manga. Você não vai dar bom dia a cavalo. Você vai falar aquilo que você esteve se preparando. Então é impossível. Nós precisamos administrar bem o nosso tempo na leitura diária. Só para a gente concluir, Alisson, já. Nesse período de 4 meses, praticamente viajei pouquíssimas vezes, principalmente agora, depois que as coisas começou a retornar. Então, o Espírito de Deus me levou a uma nova fase no ministério. Eu entendi o que Deus queria tratar comigo. Eu já gostava muito de ler tudo. O plano de escrever um livro eu não tinha ministerialmente para agora. Mas o momento me despertou para essa nova realidade que seria no futuro que eu tinha esse planejamento. Mas aí hoje, então eu dediquei tempo a ler, a adiantar literaturas que eu queria ler livros, já não é enchendo linguiça, como disse o pastor Adriano Mendes domingo, não é puxando saco para o nosso lado, mas já completamos ontem. Ontem eu concluí o 24º livro. Ontem eu concluí sobre oração, cartas a Malcolm, de C.S. Lewis. Ontem foi 24 livros. E nesse período nós tiramos também para escrever. Né? Deus nos deu uma temática para escrever sobre ele, sugestiva exatamente para o tempo que estamos vivendo. O tema do livro é Porque Deus Permite as Tempestades. Estamos concluindo outro na área de atuação que nós exercemos aqui como coordenador, sobre Até a Última Casa, que trata sobre o evangelismo pessoal. Então, isso demanda tempo. A gente deve aproveitar o nosso tempo para se aperfeiçoar, ok? Sexto e último lugar. Essa aqui é forte. Esse último consideração aqui é forte. De tudo que eu já falei, devemos estudar, devemos buscar, devemos conhecer, devemos adquirir livros. Olha, eu já passei meses e meses sem comprar gravata, sem comprar paletó, mas eu nunca passei sem comprar livro. Eu dou sempre um jeitinho e compro um livro, ok? Mas sexto lugar, vamos lá, aqui vai uma advertência. Cuidado para não ser tragado pelos livros. Cuidado para não ser tragado pelos livros. Quem disse isso foi John Wesley, o grande avivalista do Reino Unido. Ele disse, cuidado para não ser tragado pelos livros. Uma grama de amor vale mais do que 1 quilo de conhecimento. Perfeito. O que é ser tragado pelos livros, Alisson? É você achar, quando você começar a ler, começar a buscar, é você achar que descobriu a roda. É verdade. O que é ser tragado pelos livros? É quando eu começo a ter um certo grau de conhecimento e eu querer ser mais do que as outras pessoas. Perfeito. O que é ser tragado pelos livros é eu não ter a humildade de ouvir um companheiro ser usado de maneira diferente. Amém. O que é ser tragado pelos livros é eu não ter mais a ciência que meu culto deve ser oferecido a Deus. Aleluia. E não ficar em... Eu já passei muito por isso e com certeza você passa. Tem cultos que a gente vai, irmão, que tem pregadores, tem alguns pregadores que precisa, eu vou usar uma palavra forte aqui, precisa aceitar Jesus de novo, que fica o culto todinho, meu irmão, com a Bíblia aberta, não levanta a mão para dizer um amém, julgando a palavra que você fala, falando, meu filho, cuidado para não ser tragado pelos livros. Amém. Verdade. Glórias a Deus. Então, esse conhecimento, ser tragado pelos livros aqui, esse conhecimento, Alix, não pode ensoberbecer a nossa vida. Não pode ensoberbecer porque eu alcancei um grau, tipo de conhecimento. Não. Esse conhecimento não pode nos submeter. Não nos ensoberbecer. Há pregadores que estudam tanto, vou usar uma linguagem aqui de Gilvan Rodrigues. Há pregadores que estudam tanto, não tomam cuidado de se policiar, que viram uma colher de pau.
O que é uma colher de pau? Fica só cabeça, meu irmão. É verdade. Fica só a cabeça e fica soberbo. E daqui a pouco ele quer ser mais do que o seu pastor. Então, essa é a sexta consideração. Aqui eu concluo o benefício da leitura na vida de um pregador. Número 1, a leitura melhora a sua fala em público. Número 2, a leitura melhora a sua oratória. Número 3, a leitura melhora o seu raciocínio lógico. Número 4, a leitura melhora a sua fixação de conteúdo e de versículos. Número 5, a leitura amplia o seu conhecimento. Número 6, a leitura melhora a sua memória. Número 7,